daquele reino pagão, aquele reino que propagava essa identidade. Por isso que o texto fala que Moisés preferiu ser maltratado como servo de Deus, como filho de Deus, como povo de Deus, do que gozar do gozo do pecado que o Egito propagava-se para ele. Ele estava no palácio, ele vivia uma vida de príncipe, mas ele preferiu fazer uma escolha ousada. E para fazer essa escolha, amado, precisa ter fé. Para fazer essa escolha, precisa crer. Precisa ver o invisível, contemplar o invisível na sua vida. Por isso que nós que aceitamos a Jesus, renunciamos tudo que o mundo queria nos dar, os prazeres do pecado, a sua orgia, o seu culto, a sua adoração, aquilo que ele tinha de glória para nos dar. Nós renunciamos tudo por uma causa maior, para sofrer como servo de Deus, mas ter o gozo eterno presente em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui vemos aqui esse paradoxo: gozo do pecado e o gozo eterno. Logicamente, o gozo do pecado é para esse tempo. Por isso que ele diz, pelo um tempo. É o tempo da nossa passagem nessa terra, dos nossos dias nessa vida, aonde podemos escolher viver o gozo do pecado ou viver o gozo eterno. Porém, o gozo eterno é futuro. O gozo eterno não é para essa terra. O gozo eterno não é para esse reino. O gozo eterno é para o reino do céu. Então precisamos, diante das circunstâncias, decidir, como já decidimos, que reino que queremos estarmos inseridos: do gozo do pecado ou do gozo eterno. E isso nós não podemos vacilarmos, e não podemos cochilar entre dois pensamentos. Esta evidência tem que estar em nossas vidas, e dizer e propagar-se para quem queira ouvir, que a nossa conduta de fé tem um princípio, e esse princípio é a fé no Deus do invisível, no Deus todo-poderoso, o Deus que nós não apalpa Ele, nós não vê Ele, mas nós sentimos Ele em nossas vidas e o cuidado dEle sobre o nosso viver. Então é evidência de fé, não é evidência de lógica. Crer naquilo que nós não estamos vendo, precisa ter fé. Não é evidência de lógica. Então vimos aqui o primeiro paradoxo, mas vamos continuarmos, que tem outro paradoxo aqui, o texto. Observe que o texto vai dizer: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. O que é o vitupério de Cristo? O escárnio que Cristo sofreu, as ofensas que Ele sofreu por amor de nós. Aí você, pastor, mas nos dias de Moisés, será que o comentarista aqui ele não errou? Porque nos dias de Moisés, Cristo não tinha vindo ainda. Jesus não tinha nascido ainda. Aqui está falando de uma evidência completa. E na evidência completa do ser Deus, do propagador de tudo, o criador de tudo, o Senhor já existia antes de tudo existir. Precisamos entender aqui. Esta fé que Moisés estava propagando é no Criador, que por Ele foi feito todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez, como está no capítulo 1 de João. No único unigênito Filho de Deus. Então Ele preferiu, através da fé, não querer
aquele gozo por um tempo, mas sofrer porque o povo estava sofrendo. Mas sofrer com o povo de Deus, mesmo estando distante, porque ele teve que fugir do Egito, mas tendo essa abrangência dentro da sua vida, que ele tinha renunciado o tesouro do Egito para viver o vitupério para Cristo. Então vimos aqui outro paradoxo, ou paradoxo. Eu destaquei aqui nesse texto: vitupério de Cristo versus tesouro do Egito. Qual que iremos escolhermos? Vitupério de Cristo ou os tesouros do Egito? Que estamos vivendo os dias que se fala mais de bens para esta vida, as mensagens, do que da glória futura. Estamos vivendo esses dias. Estão falando de tantas coisas dessa vida e não se propaga-se mais com grande evidência em graduações maiores o gozo eterno. Será que as mensagens do século 21 estão erradas? Que se fala muito mais hoje de valores nesta vida e se esquece dos valores eternos. Propaga-se mais os valores nessa terra do que os valores celestiais. Infelizmente. Isso eu falo de uma maneira geral. Propagando-se o nome de todos aqueles que dizem que pregam a palavra, que ensinam a palavra, que mostram o caminho. O caminho é para o gozo da terra ou o caminho é gozo eterno? Precisamos entender isso. Por isso que a nossa fé, ela precisa estar ativa em Deus. Porque se ela estiver ativa em Deus, nós sabemos, por mais que possuímos nessa terra, não tem como se comparar com o que está preparado em glória para aqueles que vivem esta fé. Por isso que Moisés escolheu o vitupério de Cristo e renunciou os tesouros do Egito. Tem gente hoje vendendo-se, negociando a sua salvação pelos tesouros do Egito. Tem gente negociando a sua comunhão pelos tesouros desta vida. Egito aqui é uma tipologia do mundo. E como o mundo, contextualizando para os nossos dias, nós não podemos de maneira nenhuma negociar os tesouros eternos pelos tesouros dessa terra. Hipótese nenhuma. Nós não podemos negociarmos. Precisamos fazer igual a Moisés. Através da fé, a fé levou ele a renunciar os tesouros do Egito para viver o vitupério com Cristo. Por que viver o vitupério? Aí o texto sagrado nos revela. Abre a sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Vamos acompanhar até aqui nos slides, fica mais fácil de compreensão. 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 12. Olha o que diz o texto. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Então sofrer com Cristo é renunciar o gozo do pecado, os tesouros do mundo, para viver uma vida com Cristo. Não será tudo mar de rosa. Não será fácil. Será momentos de muitas vezes de decisões, de convicções, de dizer,
eu não abro mão daquilo que Deus fez na minha vida. Eu não abro mão da minha salvação. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, a palavra de Deus não engana ninguém. Ainda que alguém use a palavra de Deus para enganar, distorcidamente, mas a palavra de Deus verdadeira, aplicada verdadeiramente, nos mostra uma realidade e uma verdade. Tanto que o Senhor, na sua fala, no seu ministério terreno, sempre Ele falou: na verdade, eu vos digo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo. E se Jesus venceu, amados, se o Mestre venceu, Ele nos deu as diretivas para vencer também, através da presença do seu Espírito em nossas vidas. Por isso que Ele não nos deixou órfãos, para vencer também. Amém, amados? Vamos continuarmos aqui, o assunto é um pouco extensivo. Olha que diz ainda o texto, o versículo 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ficou firme como vendo o invisível. Para ver o invisível, precisa ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não se apalpa, você não consegue focar, você não consegue observar. E muitas vezes não conseguimos nem entender a proporção desta joia tão preciosa. Porém, ela evidencia em nossas vidas, através da ação divina, que coloca dentro de nós essa certeza inabalável para contemplar o sobrenatural em nossas vidas. O crente vive de sobrenatural. Amém, meus irmãos? O crente vive de sobrenatural e não de natural. Natural é palpável, é visível. O sobrenatural não. E Deus age em nossas vidas no seu sobrenatural e nos dá a ciência através do Espírito para entender o seu cuidado e a sua manifestação sobre as nossas vidas de uma maneira precisa e gloriosa. E através do sobrenatural, Ele faz nós esperar aquilo que não se vê. Esperar aquilo que a nossa mente não tem capacidade de mentalizar. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam na sua palavra, que tem a sua fé ativa. Deixa Deus evidenciar na tua vida cada vez mais essa fé. Fortaleça a tua vida a cada dia com essa fé. Porque aquele que te deu essa fé é poderoso para fazer você alcançar
o invisível, o sobrenatural dele sobre a sua vida. Vamos continuarmos aqui? Hebreus capítulo 12 e versículo 2. A nossa fé tem um fundamento. A fé de Moisés, de ir para o deserto, não temer as consequências da sua escolha, tinha um fundamento. E o fundamento era o Senhor, era Deus. Vendo o invisível, como vendo o invisível, é vendo o Todo-Poderoso. E quando a nossa fé, amados, a nossa vida, ela tem uma visão direcionada no alvo certo, pode ter certeza que viveremos uma vida de milagres na presença de Deus. Cada dia entendemos que o nosso levantar é um milagre. A cada noite que passa, quando vamos descansarmos, entendemos que é um milagre. Houve um cuidado especial sobre a vida daqueles que creem, daqueles que têm a fé ativa em Deus. Olha o que o texto está dizendo. 12:2. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aonde deve estar o olhar do crente? Em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não é em ninguém, não é no homem, é em Jesus. Aí o texto continua dizendo: pelo gozo que lhe está proposto. Lembra? Moisés renunciou o gozo do pecado. Moisés renunciou os tesouros do Egito para vivenciar através da fé. Quando ele olha o invisível, ele está olhando para Cristo, para evidenciar na sua vida o gozo que estava proposto, ou seja, o gozo eterno. Aí diz: Cristo suportou a cruz, ele é o exemplo, desprezando a afronta, ou seja, o escárnio, o vitupério, padeceu tudo isso, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então vimos aqui que para Cristo havia algo proposto, e esse algo proposto que havia para Cristo, ele próprio designa quando ele fala para João na ilha de Pátimo. Ele diz que aqueles que vivenciar essa fé, que tiver essa mesma visão, que não tirar o olhar dele, que é o autor e consumador desta fé tão gloriosa, também evidenciará em sua vida o gozo proposto, que é reinar sobre tudo. É ser príncipe, é ser profeta e sacerdote em um novo céu e uma nova terra. E ele diz: e reinará comigo, e se assentará comigo no meu trono. Você pode glorificar a Deus por isso? Evidencia aqui que a criação superior de Deus, a criação superior de Deus, que são os seres espirituais, se colocará em uma evidência abaixo da igreja de Cristo, que se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então o gozo eterno, meu irmão e minha irmã, sobressai em tudo o gozo do pecado e os tesouros dessa vida. Então vamos olhar para Cristo.
Amém? Vamos olhar para Cristo. Diga para a tua alma aí, vamos continuar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Puder me dar um pouco de retorno, eu agradeço, e eu grito menos. O que acontece, eu fico gritando aqui, zunindo no ouvido dos irmãos e achando que estou falando baixo. Observe o texto. Versículo 28 ao 29 agora. Moisés, até o momento, ele tinha sido instruído pelo Egito, as faculdades do Egito. Agora Moisés, ele vai, por uma evidência de 40 anos, ser instruído por Deus, viver uma experiência diretiva com Deus, sem interrupções, sem ter nenhuma coisa ou algo para tirar sua atenção. Porque no Egito havia muitas coisas que poderia tirar a atenção de Moisés, em relação à sua intimidade com Deus. Então no deserto, ele agora vai possuir intimidade. E eu acho lindo o texto sagrado, e nós já preguei aqui sobre isso, porque Deus leva o crente para o deserto. Nós já falamos sobre isso aqui. Tudo que Deus faz tem propósito. Então, pastor, se eu quer dizer que o que estamos passando nos dias de hoje tem propósito divino, tem. Tem propósito divino. Deus tem propósito em tudo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? O que o Senhor e a Senhora passa tem propósito. O que nós passamos tem propósito. E o texto fala que o Senhor conduz para o deserto, e o próprio texto mostra, para vos ensinar, para vos instruir, para ter intimidade. Por isso que muitas vezes Deus nos tira até de cena, tira do meio de pessoas, e é o crente Deus, Deus e o crente. Família não consegue ajudar, amigos não conseguem auxiliar, companheiros e companheiros bem próximos tenta te ajudar, mas não consegue. É como você estivesse num deserto. É como você tivesse muita gente à sua volta e ao mesmo tempo não ter ninguém. É você e Deus, Deus e você. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés agora estava no deserto. E Deus estava ensinando na intimidade. Tem crente no deserto, e Deus está te ensinando na intimidade. Oh, meus irmãos, quantas vezes, devido às nossas preocupações, a nossa correria do dia a dia, nós não temos nenhum tempo para buscar a Deus, e nós passamos desapercebido. Muitas vezes levamos até semanas sem ter uma intimidade com Deus. Aí Deus, na sua soberana vontade, Ele permite acontecer algo como aconteceu no Egito, na vida de Moisés, para nos refugiar nos seus braços. Ali temos intimidade. Ali o crente ora mais. Ali o crente busca mais. Ali o crente chora mais. Ali o crente tem experiência com Deus.
Ali o crente tem revelação divina. Ali o crente começa a entender o poder de Deus operando na sua vida. O crente entende que ele não está só. O crente entende que o cuidado de Deus está na sua vida. O crente entende que tudo que ele tem não é capaz de solucionar a sua necessidade. O crente sabe que ele é dependente de Deus. Ele deixa de ser nariz empinado e se quebra na presença de Deus e reconhece que há um Deus todo poderoso que rege a sua vida da maneira que quer, do jeito que quer. Aconteceu com Moisés. 40 anos vivendo experiências com Deus. E Deus não anula aquilo que temos de conhecimento, viu, do passado. Entenda aqui. Não anula o que nós aprendemos nos estudos seculares. Não anula, não. Se torna uma abrangência para a compreensão do invisível que Deus manifestará sobre as nossas vidas através da sua ciência. E Deus, para revelar sua ciência, Ele nos leva a entender a ciência que temos conhecimento para Ele revelar algo sobrenatural. Por isso que Jesus, todas as vezes que ia ensinar, Jesus pegava algo de conhecimento do povo para trazer uma verdade espiritual. E até hoje Deus faz isso, comigo e com você. Aquilo que você tem entendimento, Deus agora vai te mostrar a evidência desse conhecimento, te interligando a uma manifestação sobrenatural para revelar coisas que um homem não sabe. Verdades espirituais que um homem não entende. Então, alegre o teu coração. Se Deus permitiu você estar dessa forma, como Moisés também teve que ir para o deserto, não fique para baixo. Levanta a tua cabeça. É Deus te ensinando coisas tremendas. E pode ter certeza que você verá maravilhas de Deus neste deserto que você está passando. Você verá maravilhas de Deus. Você viverá maravilha de Deus. Você precisa crer nisso. Aí o texto vai dizer mesmo assim. Observe. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. Amém, meus irmãos? E quando ouve a voz de Deus, Deus dá as diretrizes. Deus mostra como manifestará o seu poder e revela os seus livramentos. Quantos têm visto nesses dias livramentos de Deus? Esse é o cuidado de Deus sobre o teu povo, irmão. É momento de glorificar a Deus. Nós não estamos na Páscoa no Egito, mas nós temos visto nesses dias o cuidado de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e temos visto livramento do Todo-Poderoso, dizendo: eu estou no controle, filho. Eu estou no controle, filha. Nada acontecerá na tua vida sem o meu consentimento. A fé faz vermos o livramento de Deus sobre a nossa vida. Aí o texto continua. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca. O que, intentando os egípcios, se afogaram. Há dois paradoxos aqui, nesse texto. Primeiro paradoxo: festa da Páscoa havia morte do lado do adversário, do inimigo, e havia cuidado na casa daqueles que tinham fé.
na casa dos inimigos, tinha pranto, tinha choro, tinha amargura. Mas nas casas, nas tendas, nas casas dos servos de Deus, havia uma noite de churrasco. Havia uma noite de festa. Segundo paradoxo aqui, entenda o texto. Tanto o povo de Deus entrou no mar por terra seca, quanto os inimigos aproveitaram da circunstância, aproveitaram do momento e da oportunidade, e viu uma brecha do milagre, e quis acompanhar. Outro paradoxo. Para os filhos de Deus, chegaram do outro lado, mas para aqueles que se levantaram contra e aproveitaram as brechas para alcançá-los, ficaram no meio do mar. O que isto quer dizer, pastor? Isto quer dizer para nós, contextualizando os nossos dias, neste momento que estamos vivendo, que tudo que acontece em nossas vidas há uma determinação divina e há um cuidado especial que sai do trono. Ainda que queira nos acompanhar, ainda que queira nos pegarmos em algumas brechas, ainda que queira nos pegar no caminho que nos foi proposto, mas saiba de uma coisa: no alto céu há um sentado no trono que contempla o justo e o ímpio na terra. Ele vê o caminho do justo e vê o caminho do ímpio. Ele conhece o coração do justo e conhece o coração do ímpio. Ele conhece a intenção do justo e conhece as intenções do ímpio. Mas vamos ver que vai prevalecer aqueles que vai pela brecha, aqueles que buscam oportunidade, que são oportunistas, ou aqueles que estão enxergando o invisível, aqueles que creem piamente que Deus é o teu socorro e aquele que o socorre no momento difícil. Então viva a tua fé em Deus. Aumente a tua fé em Deus a cada dia. Que o mesmo Deus que abriu o mar e o mesmo Deus que fechou o mar para os inimigos é o Deus que abre porta para o crente, é o Deus que abre porta para aquele que o crê. E pode descansar o teu coração. E o que Deus abriu para a tua vida é que é profético. Aquilo que Deus abriu de bênção para a tua vida, os oportunistas que se levantaram para querer pegar um pouco do que é teu, não vai conseguir, porque Deus falou que é teu. Pode fazer a mesma coisa que você faz, e eu vou ser direto que Deus está me revelando. Pode fazer o mesmo tempero, pode fazer a mesma delícia, mas o teu é a bênção que Deus te deu e ninguém vai tomar das tuas mãos, diz o Senhor. Deus não abre mar para ímpio. Deus não faz milagre para aqueles que querem o mal do seu povo. Deus faz milagre para aqueles que creem. Deus faz milagre para aqueles que louvam. Deus faz milagre mesmo aqueles que estão longe, que não nem servem a Deus, mas o temor é tão grande que propaga o nome de Deus e Deus faz na sua vida. Continue com a tua fé ativa.
O que é do crente ninguém toma. Ele diz: eis que tem uma chave de Davi. Abro e ninguém fecha. E fecho e ninguém abre. Só para aumentar a tua fé, eu vou contar um testemunho meu. Eu estava concorrendo a vaga, onde eu entrei na Nestlé pela primeira vez. Eu estava concorrendo a vaga para administrativa da Nestlé. E eu estava fazendo um trabalho fora, que eu fazia auditoria. Então eu estava na cidade de Brasília fazendo auditoria para a Nestlé, num dos brokers da Nestlé. E a vaga era naquela semana, eu estava viajando. E eu tinha dado o meu currículo ao responsável do RH que queria concorrer à vaga. Entenda aqui o que Deus faz. O gestor daquele setor que tinha vaga aberta entrevistou muitos. E até mentiram. Chegaram para ele e disseram que eu estava de férias. Para eu não ter a vaga. E detalhe, todos os conhecimentos para a vaga é melhor do que o meu. Entre todos, o menorzinho era eu. E a informação que o gestor teve, ao Cid estar de férias, não vai poder concorrer a essa vaga, tem que fechar esse mês. E eu estava em Brasília trabalhando. Mas toda mentira tem perna curta. É um provérbio popular e uma verdade. Pode esconder do jeito que for, um dia vem a luz. E vivemos diante de um Deus justo. E nós somos servos dele. E a mentira contra o servo de Deus parece até que prevalece pelo momento, por um tempo. Mas ela vem à evidência. Porque Deus é justo. E Deus cuida dos seus. Só que fizeram essa ação, os oportunistas que montaram todo esse esquema para a vaga ser minha, não sabia que quando eu vinha do trabalho uma noite, e tinha lá o destacado, o aviso da vaga, eu não ia concorrer a essa vaga. O Deus Todo-Poderoso falou comigo naquele dia: vai lá e põe o seu currículo, porque essa vaga é tua. E eu questionei, eu disse: Senhor, olha o que está pedindo. Inglês intermediário, nenhum básico eu tenho. Eu até brinquei, nem o português eu falo direito. E muitos quadros que tinha lá, não cabia vaga. E o Senhor disse: vai no RH, entregue o seu currículo, porque a vaga é tua. Segunda vez. Preparei o currículo naquele mesmo dia, antes de ir embora, deixei lá no RH. Passou tudo isso. Montaram o esquema para a vaga não ser minha. Sabe o que o gestor falou? Dr. Nilton Beltramin, hoje é aposentado da Nestlé. Ele falou assim: cadê o Sidney? Sidney está de férias. Verdade? Vou me informar disso. Ligou para o meu gestor. Meu gestor: não, rapaz, Sidney está lá em Brasília trabalhando, está chegando amanhã. Entrevistou todos. Ele chamou todos e disse: eu só fecho depois que eu falar com o Sidney. O menorzinho. As mentiras caíram por terra. As brechas foram fechadas. Os oportunistas ficaram envergonhados. Porque quando eu cheguei de Brasília, o meu gestor falou: Sidney, vai lá correndo e fala com o Nilton, porque ele quer te entrevistar antes de você ir embora. Quando eu fui lá,
Ele disse: Sidney, eu tenho uma deficiência no dedo, isso eu não... É a verdade é verdade, amados. Ele fez a entrevista, ele me fez uma pergunta: você tem facilidade de se digitar rápido? Eu digo: olha, seu Newton, eu vou ser sincero contigo, eu tenho um pouco de dificuldade devido a um acidente que eu sofri em Salvador, e eu tenho esse dedo um pouco inutilizado. Você está vendo? Eu não tenho um tendão igual os outros, não é normal. Então, devido, acaba na mão esquerda eu tendo dificuldade, não sou tão ágil. Ele: gostei da tua sinceridade, rapaz, a vaga é tua. Esse é o Deus que nós servimos. Meu irmão, minha irmã, o que é teu, ninguém toma. Pode criar mentira, pode fazer que fez comigo, dizer que até está de férias, pode ter um currículo melhor do que o seu, pode ter o conhecimento mais abrangente do que o seu, mas se Deus falou que é teu, se Deus falou que está neste negócio, pode ter mais dinheiro do que você, meu irmão, pode ter mais conhecimento do que você, minha irmã, mas Deus falou que é teu, que é sua, que está nas tuas mãos. Pode ter certeza que não vai ser nada mudado, vai acontecer o que é preciso, mas vai chegar aonde Deus falou. Ative a tua fé, ative a tua fé, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de milagres. Deixa eu correr aqui, fechar pelo menos a parte de Moisés. Versículo 28 e 29. Continuando aí. Pela fé passaram, 29. Passaram o mar vermelho como terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pode ter certeza que os oportunistas vão afogarem. Os oportunistas que se levantam contra o milagre do crente, o que Deus tem na vida do crente, o que Deus projetou na vida do crente, pode ter certeza que não vai prevalecer. Prevalecerá o que Deus falou ao teu respeito. Prevalecerá o que Deus fez sobre a tua vida. Nem pandemia, nem se fechar tudo e cerrar tudo, Deus vai criar uma maneira para te abençoar, crente, e sua palavra permanecer de pé, porque Deus é fiel. Deus é fiel, e a fidelidade de Deus está sobre a vida do justo para o abençoar em tudo. Versículo 30, vamos fechar aqui, versículo 30. A fé, ela condiciona o alcance da graça de Deus. Diga: o alcance da graça de Deus. Independente de quem seja, viu? Independente de quem seja. Nós não podemos ficar com a mente fechada e ficar questionando o que Deus faz. Exemplo disso, muitas vezes Deus quer uma pessoa na posição e Deus fala com a pessoa: meu filho, eu quero você nessa posição. Meu filho, eu quero te usar. Minha filha, quero te usar nessa área. E a pessoa nunca se coloca na posição. A pessoa sempre diz: não, meu filho, minha filha, eu quero você em determinado departamento. E a pessoa está dizendo não para Deus o tempo inteiro. A obra de Deus para? Não, a obra de Deus continua. Aí sabe o que Deus faz muitas vezes? Eu já vi isso acontecer. Deus pega uma prostituta lá fora, aidética, sentenciada à morte, como eu já vi Deus fazer isso perto da gente aqui. Deus liberta essa prostituta, cura da AIDS e coloca na casa do pastor para ser sua filha. Esse é o Deus que eu sirvo. E aonde era negligenciado, Deus coloca ela como coluna para ganhar outros. Esse é o Deus que eu sirvo, amado.
Esse é o Deus que tu serve, meu irmão. Esse é o Deus que tu serve, irmão. Sabe por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o Deus que nós servimos. É o que está aqui inserido no texto. Deixa eu finalizar aqui nele. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aí eu te pergunto, quantos espias foram? Foram 12, não é isso? Um de cada tribo. Os príncipes, os maiorais das tribos, 12 espias. Vocês sabem que a fé de Raabe era tão ativa que sobressaía 10 espias. Dez espias serviam ao Deus Todo-Poderoso. 10 espias viu o mar se abrir. 10 espias viu os inimigos Deus fechar o mar e morrerem. 10 espias viram o dia do culto da Páscoa. 10 espias viu o grande livramento de Deus. Viu Deus fazer glória e majestade lá no deserto. 10 espias viram o monte fumegar da glória de Deus. 10 espias ouviram a glória de Deus descer no monte. Mas 10 espias não creram. Agora sabe o que Deus faz? Para evidenciar a sua obra, a prostituta Raabe não tinha essa evidência próximo dela. Ela não viu a glória de Deus, ela não viu os milagres de Deus, mas só de ouvir propagar o nome de Deus, só de ouvir propagar as obras de Deus, o seu coração veio. A fé. A fé vem pelo ouvir, meu irmão. E ouvir a palavra de Deus. Raabe ouviu a palavra de Deus. Estava em um estado de condenação. Estava em um estado de renúncia, de censurada. Estava em uma profissão que era constituída naquela época, uma prostituição desagradante. Estava vivendo uma vida miserável e sendo aproveitada. Mas quando a fé entrou no seu coração, a graça de Deus envolveu a vida de Raabe. E quando ela receberam em casa, ela não recebeu 10, 12 espias. Ela recebeu 12 príncipes do exército de Deus. E ela diz: eu tenho muito ouvido o que Deus tem feito através do seu povo. Tenho ouvido, por isso que o meu povo está temendo e com medo. Porque temos ouvido e temos contemplado nessas informações o que Deus tem feito com vós em o vosso favor. Então lembra de mim. Eu vou usar de beneficência com vocês aqui. Vocês terão tratamento de príncipe. Vocês terão tratamento diferenciado, porque vocês são santos. Vocês não vivem com esse povo daqui. A minha vida e a minha conduta muda hoje. Agora eu sou uma imperatriz do exército de Deus. Usa de beneficência comigo quando vocês chegarem aqui para tomar a terra. E eu finalizo aqui. O muro de Jericó, os muros de Jericó, era muro sobre muro, muro sobre muro. Era uma grande fortaleza. E o texto nos revela, tanto o texto como os historiadores nos revela, que a casa de Raabe estava sobre o muro. Entenda aqui, e vamos fechar aqui.
como vamos falar das muralhas semana que vem, nós vamos entender com mais abrangência. Mas quando as muralhas caíram de Jericó, havia um sinal na casa de Raabe que tipificava o sangue do cordeiro, que tipificava o favor de Deus e uma aliança. O fio de escarlate representava a graça do todo soberano sobre aquela casa. E Raabe foi tão sábia que ela, como constituiu como imperatriz, ela disse: só meu senhor como imperatriz, vocês como príncipe, não é só eu, tem a minha família vai estar comigo aqui nesta casa. Quando Deus permite que as muralhas de Jericó caia, a casa de Raabe estava nas muralhas. E aqui é fé para crer, não é lógica. Lógica vai dizer: como que a casa de Raabe ficou na muralha? Porque foi tudo de água abaixo, porque Deus destruiu tudo, porque ali havia um sinal. E aonde há um sinal, como aconteceu no Egito, o destruidor, o terremoto, nada abala, porque ali havia um princípio de fé. E se coloca em pé, vamos fechar aqui. Havia um princípio de fé. Havia o fio de escarlate. Havia um sinal. O Todo-Poderoso naquele dia evidenciou na casa de Raabe a não destruir. A única coisa que ficou da muralha foi a casa de Raabe em pé. Todos morreram, mas na casa de Raabe houve livramento. Porque Deus, diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Aonde evidencia a graça, aonde a fé ativa está, há a manifestação da glória e do livramento do Todo-Poderoso. Vamos orar, porque eu tenho certeza que Deus está dando livramento aqui. Ore comigo. Querido Deus, eterno e majestoso Pai, Tu és o Deus grande, todo-poderoso, dono de tudo, Pai. A criação é feitura Tua. A natureza foi o Senhor que fez. E se for preciso, Pai, pela Tua graça, mover a natureza nesta noite para a Tua glória ser manifestada na vida do justo, faz para a Tua glória. Queremos ver a ação Tua, Pai, na vida dos Teus. Meu Deus, eu te peço agora, o mover do Teu poder na fé do justo. Que esta fé, Pai, possa ser acrescentada nesta noite, o Teu nome glorificado no mover do livramento que o Senhor está dando a muitos para a Tua glória. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Diga: pastor,
O que vai acontecer agora? Vocês querem saber mesmo? Terça-feira que vem, nós estaremos falando a sexta parte. Deus abençoe, uma noite de bênção para todos. Quinta-feira, culto de adoração, culto com a família. E domingo, dê o seu nome para o culto no domingo, ou matutino ou noturno. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.